O Grêmio tomou uma roda do Corinthians e eu vou puxar esse assunto com uma frase dita pelo CCD. A gente estava junto na CCD na transmissão e tu fez a seguinte frase depois do jogo, quando a gente não tinha ainda um norte se algo seria feito em termos de mudança. Tu falou o seguinte: o trabalho acabou. Tu disse que o ambiente está terminando o trabalho do Luiz Castro. E a gente pergunta se é um processo parecido com o que estava acontecendo com Gustavo Quinteiros em 2025. Há condições de Luiz Castro tirar mais desse time e fazer o Grêmio jogar? Olha, a pergunta sobre a comparação com o Quinteiros é algo que tá chegando bastante para mim aqui, essa comparação. Eu particularmente não acho que seja parecido sequer. Ali tu tinha um grupo mais constituído, mais veterano e claramente um grupo que não estava contente. Dessa vez é um grupo que a gente não tem muita ideia do que está acontecendo com o Grêmio, porque a gente apoia o uso da base, a gente está conseguindo ver um Grêmio que, com o uso da base, consegue ter ativos para vender. Tem uma série de situações que são positivas. Mas o que o Grêmio está apresentando dentro do campo, eu insisto, me digam que quantos jogadores titulares o Grêmio tem hoje? Titulares? O goleiro, o Pavon, o Gustavo Martins, o Vieri, o Marlon seria, porque está machucado, é o Pedro Gabriel. O Arthur é titular, acho que o Pérez é titular. Não, o acho daí é que o Pérez joga todas, né? Mas... Tá, tira o Pérez então. O Arthur é titular e o Vinícius. Estão falando da opinião de vocês? Não, que jogam sempre. A linha de 4 joga todo mundo, o goleiro 5, 6, 7 titulares. O Grêmio não tem um time. Enquanto tu não tem um time, acontece de tudo, porque tu entra no jogo com uma sensação que tu não sabe se tu vai fazer um bom jogo, tu não sabe se tu vai conseguir marcar, tu não sabe se tu vai atacar, tu não sabe se tu vai defender, tu não sabe se tu vai jogar numa linha de 5, uma linha de 4, não tem nada. Só que nós estamos no mês de junho. Muito boa a câmera que o Schenck encontrou, né? Sabe qual é? Olha esse gol, Rodrigo. Eu vou fazer uma comparação entre Quinteiros e Luiz Castro. Para mim, o Quinteiros é aquele médico que tem convicção num remédio. O remédio dá errado, o paciente não melhora. Ele segue dando o mesmo remédio porque ele acredita no remédio. Dá errado, e ele segue dando errado, e o que acontece? Vai seguir dando errado. Já o Luiz Castro é o médico que toda hora troca o tratamento. Nenhum deles funcionou ainda, e ele está indo na base da tentativa e erro. Por isso que eu não estou nem entrando no mérito do que é melhor ou pior, mas eu vejo uma diferença muito grande. O Quinteiros, ele tinha convicção no modelo que os jogadores não acreditavam e que dava errado. E ele era teimoso e mantinha. O Luiz Castro já é o contrário. Ele muda toda hora e não consegue achar um modelo ainda. Mas tem uma diferença, né? O Quinteiros cai na 4ª rodada do Brasileiro e na 2ª da Sul-Americana. O Luiz Castro fez 18 do Brasileiro, fez as 6 da Sul-Americana. O Grêmio com o Quinteiros na Sul-Americana tinha ganho os 2 primeiros jogos. O Grêmio ganhou 5... Então, assim... perdeu o Gauchão, sim. O campeonato, então, se abraça no Gauchão e não critica o Luiz Castro. Quem acha que o Gauchão você resolve alguma coisa. O Grêmio ganhou a diferença 5 jogos porque o trabalho do Luiz Castro é um semestre inteiro, né? E, cara, hoje eu vou falar aqui, não interessa que é concorrência, porque o fato é mais importante. O Luiz Castro deu uma entrevista pro Duda Garbi, que acho que vai ao ar hoje, mas o Duda colocou alguns recortes nas redes sociais. E tem um recorte do Luiz Castro falando sobre o sistema tático, dizendo que o preferencial dele é o 4-2-3-1, que é o que o Grêmio mais jogou, e não é verdade. Que o Grêmio começa no 4-2-3-1 até o Grenal. Ele abandona depois de tomar 4-2 no Grenal pro 4-1-4-1. Ele volta, e depois do 4-1-4-1 não funcionar, ele vai pro sistema com 3 zagueiros, um 3-4-3, e usa o 4-2-3-1 com o Mac como meia a partir do jogo contra o Confiança. Fez 4, 5 jogos com 4-2-3-1, voltou a jogar com 3 zagueiros depois em algum momento. Então, assim, o sistema que ele diz ser o preferido, e ele até mostra como é que ele quer que o time se desenvolva e tal, e parará, ele foi o que ele menos usou. Então, o que é isso aí? Então, assim, tá muito estranho isso, tá muito estranho. E o jogo, assim, o jogo do final de semana, de novo, a ideia do Bright White como meia. Esse lance aí parecia que era impedimento, né? Mas eles avaliaram. Pois é, cara. O Bright White como meia não funciona, gente. O Bright White tem que jogar como segundo atacante com o centroavante. Um abraço ao Duda. Tá vendo aí? Na audiência. O Duda não é. Eu gosto do Duda. Não é concorrente. O Duda é nosso parceiro. Ele é mandou aqui, ó. Né? Mandou aqui, ó. Nesta segunda-feira, às 19 horas.
Luiz Castro e Vitor Severino. Ô, Duda, o Vitor Severino. Severino vai estar também. Severino gosta do Malata, hein? Esse seu Severino aí, vou te dizer... O Severino gosta do Malata. Vou te dizer, seu Severino... Não, é que eu acho o seguinte, quando tu tá mal, dá uma acalmada. Dá uma acalmada. É muito... Esse gosta de uma vitrine. Dá uma acalmada. Ele gosta do choque, né? Não, Agora, gente, o Grêmio tem sinais saiu... assim... Quando tu fala em time desorganizado, tá? Os jogadores fora de forma. Os dois laterais que jogaram sábado não tem condição de jogar. Mas se eles estão fora de forma e o time tá organizado, não aparece tanto, tá? O Grêmio tá correndo atrás. O Grêmio tá com a bunda virada pro campo de ataque. O Grêmio tá correndo atrás, o Grêmio tá correndo pro gol. A Vaguinha, quanto tem? Isso é de sinal de desorganização. Eu não tu não tem ouvindo, os jogadores postados. O Duda Garbi acabou de me mandar um card da. Ele tá nos ouvindo. Ele tá ouvindo. Abraço pro Duda. Se eu pudesse Duda, voltar, achei que o lance do primeiro gol. Duda Garbi. É teu amigo esse aí? Porque tem uma bronca com alguns. Não, eu tenho poucos amigos, mas o Duda é meu amigo. O Duda é muito meu amigo, eu sou muito amigo. Você achei que pudesse voltar o lance, só o lance do primeiro gol, depois a gente falar. Até porque o Duda é gremista, né? Duda, sim. O Duda é do Grêmio. É. O Duda. Estamos precisando de ti, Duda, cada vez mais. Tu acha? Acho. O que eu vejo do Grêmio, assim, e aí pego essa ideia, tu não tem, o Vaguinha toca no time desorganizado. O time do Grêmio, tu não sabe se ele ataca, olha só esse lance, só pra gente ver esse lance aqui, ó. Olha esse lance. Olha o Bright White. Todo mundo sabe que o Bidon joga muita bola, tá? Olha a liberdade que o Bidon vai ter pra receber a bola pra fazer o cruzamento. Olha o Bright White. Olha só. Olha o Bright White onde ele tá. Olha o Bright White onde ele tá. E aí o Bidon faz o cruzamento, vai ter o rebote, e o Arthur, que era o volante, não tá no rebote, e veio o gol. O Arthur nos dois gols, primeiro gols do Corinthians, muito mal também. E o segundo gol, depois, se a gente puder mostrar, o João Pedro, gente. O Vieri jogo do Vieri foi horrível. O Vieri participa do gol do Grêmio, que ele tem uma antecipação. Aí ele errou, né? Essa bola aí. Essa bola aí foi meio tipo o Pérez naquele lance. E depois só que faz o lateral. Esse gol aí, ó, o Arthur. O Arthur já ficou. E agora, quando a bola vai ser jogada, tinha que fechar o lateral direito. Olha onde é que tá o lateral. A velocidade do lateral direito pra fechar o espaço lá. Tem que fechar o espaço entre ele e o zagueiro da direita. Olha o lateral. E o lateral ele deve estar uns 15 quilos acima do peso, o João Pedro. Olha só, a velocidade que ele chega pra fechar. Essa bola, gente, essa bola... Vou voltar de novo um pouquinho, quando a bola se desenha no meio, porque ali tem o Pérez e o Arthur. O Pérez perde na velocidade aqui pro jogador do Corinthians, ó. Tá, beleza, perdeu. Olha só, perdeu muito na velocidade. Mas é básico o lateral fechar. Olha a distância que tá entre o lateral e o zagueiro da direita. Como é que o lateral não fechou? O Vieri foi lá em cima da bote também. Não, tudo bem, mas o lateral direito tem que fechar, gente. Não pode ficar aquela distância. Então, assim, isso é treinamento. O Vieri tem participação nos 3 gols. Não, ele foi mal. Esse aí ele tem participação também, ele foi sair pra dar bote lá. Agora, é que eu acho que tu tem que dar bote lá, porque tu não tem... o lateral, cadê o lateral, gente? Olha o Arthur, gente. Olha o Arthur, cara. Não tem condição nenhuma. O Grêmio tem jogadores fora de forma. Não existe futebol assim, velho. Não existe. Só que sabe o que me assusta? Quando o Renato era treinador em 24, eu tava aqui dizendo que o Grêmio não tinha jogadores que atuavam sem preparo físico. Agora tem aí o Luiz Castro e eu tô dizendo a mesma coisa. Eu não posso estar maluco, cara. Ele foi questionado sobre a possibilidade de ele eventualmente pedir para sair ou algo nesse sentido. Vamos acompanhar o que disse Luiz Castro. Não vou desistir nunca. Não vou desistir nunca porque aquilo que eu passei ao longo da minha vida enquanto criança, enquanto jovem, enquanto treinador, enquanto jogador, mesmo enquanto jogador dos 11 aos 35, passei por muitos momentos difíceis. Nunca desisti. Em 24 anos de carreira como jogador, nunca desisti. E depois em 30 anos de carreira como treinador, nunca desisti. O projeto tem sido avaliado de forma sucessiva ao longo deste tempo. Temos várias vezes avaliado aquilo que é a direção do projeto e irá ser avaliada mais uma vez e iremos reagir a tudo aquilo que tivemos de reagir e a todas as decisões que tivemos que tomar. O Luiz Castro, para debate, um dado importante. No Botafogo ele também demorou, tá, para achar o time. Demorou coisa de 5 meses. Quero café! E aí tinha... Ele demorou 1 ano. Na verdade, não é um ano, né? A SAF e a torcida pressionava e o Textor tava nem aí e manteve ele. Não, é que é diferente. Eu acho... Pega a escalação do Botafogo que deu certo, tá? E tem uma curiosidade no Botafogo que as pessoas falam... Botafogo tinha um fator local muito forte, em razão do tapetinho lá, e tinha um time todo para jogar em transição.
E não tinha jogadores tão jovens como o Grêmio tem. A ideia que o Grêmio tá fazendo de fazer um time tão jovem, é óbvio que ela pesa. É totalmente diferente. Eu vejo as pessoas comparando o Munari com o Botafogo do Luiz Castro, porque o Botafogo que ganha não é o do Luiz Castro, tá? O que ganha é o montado depois, que é um time que tá aí. Do Arthur Jorge. Que quebrou depois, né? Que não pagou nenhum dos jogadores que contratou, que contratou o ídolo argentino, jovem argentino, por 20 milhões de euros e tal. É que o Luiz Castro ele sai do Botafogo por uma proposta do Al Nassr e o Botafogo Isso. era líder do Brasileirão. E é meio que consenso coletivo de que se o Luiz Castro tivesse seguido o Botafogo, seria campeão. Aí depois foi o Cláudio Caçapa. Depois, quem é que veio depois? Teve troca de técnico Veio e o time Bruno descarregou. Lage Até o Mancini. e até o Thiago Nunes treinou. Até o Thiago Nunes. Thiago Nunes treinou. Bom, tem Não, foi um muitos show de recados horrores também. por aqui. Só pra gente pegar aqui o time, a média de idade era 29. Pegando o jogo 3-0 no Corinthians, tá? 11 de maio. A média de idade 29,6. É isso. É completamente diferente. Então, eu acho... Quando as pessoas comparam... Eu fico assim... O jogador mais jovem, tá? Adivinha, o Adrielson, 25. E o segundo mais jovem, o Marlon Freitas, com 28. O resto tudo 28 pra cima. Eu fico impressionado, porque eu vejo as pessoas falando como verdade. Não, o Luiz Castro foi assim no Botafogo. Deu tempo, depois... Gente, o projeto do Luiz Castro no Grêmio é muito mais 23, parecido. É que 22 era outro time, né? Tá, mas o processo do Luiz Castro... Sim, é isso que eu tô dizendo. 22 era outro time, mas o problema não é 22, né? Não, é que 20. É que tem uma diferença do time de. O time de 22 também a média de idade era alta. Eram outros jogadores, mas a média alta. Só que o Botafogo 21, ele joga a Série B. Ele sobe, o Textor assume ali no final da Série B. E o Botafogo joga o Campeonato Brasileiro de 2022 para não cair. E também sabia o ambiente que o objetivo era permanecer. O Botafogo foi 11º, com 53 pontos. E tava ótimo. Acontece que se o Grêmio for 11º, não tá ótimo. Então, o Grêmio tá jogando... Não é, não achei... Mas Em janeiro, tu assinava... Mas eu assino agora Não, o 11º. janeiro, quando o TT Não, desembarcou janeiro por não. 6 de euros. Não, claro que não. Então, aí a perspectiva em cima do Grêmio era diferente. O Botafogo, o primeiro ano dele, 11º foi eu Guete lá no sei, Rio. eu Qual é a sei, Guete no Rio, eu Rodrigo? sei, Tu só que o viaja. Não, Luiz Botafogo, Castro, praia de Botafogo só pra mesmo. terminar o raciocínio do Luiz Castro. Copacabana. O Luiz Castro, ele assume em maio, tá? Ele assume em maio. Ele não assume no início desse ano aí. Ele assume em maio. pro Brasileirão. Tá, pro brasileiro. E ele faz esse brasileiro 11º aí com um time velho. Vai pro segundo ano do Botafogo, um time velho. Isso. Não tem guri jogando. Até porque o Botafogo, ele nesse movimento do Textor, é de comprar, não é de vender. E aí, só terminando. Aí... Mas nem o time de 24 era novo. Tu comparar, claro que não. Tu comparar o Botafogo, o trabalho do Textor no Botafogo, ao trabalho no Grêmio, é mostrar uma parte de aquela coisa, eu vou pegar a parte da narrativa que me serve. São projetos completamente diferentes. Eu preciso ir pro próximo filme, mas antes tem uma pergunta que eu queria te fazer, porque no bate-bola de ontem tu disse que esperava a possibilidade de demissão do Luiz Castro ainda nessa segunda, apesar das negativas. Não Tu nessa ainda segunda, acredita? eu acredito. O meu prazo é até quarta-feira. Aquela coisa, a pressão, os conselheiros que ligam... Não acordar. É agora. É agora que tem que trocar. E acho que dar rumo a trabalho, pra mim, não é defeito, gente. Mas tu tem alguma informação de reunião, de decisão? Não, o que eu tenho de informação tomar? é que o Grêmio tá tentando passar uma ideia de que... Tá tudo bem. De que há consenso absoluto sobre a permanência do treinador. E não há. Tá? E aí eu escuto das mesmas fontes o seguinte: olha, se o Grêmio tivesse na zona do rebaixamento, talvez a pressão fosse maior.